Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Pastor Augusto falaria nesta manhã, dando sequência à exposição em Josué, mas ele está impossibilitado pela gripe. Como eu peguei a gripe antes que ele, já estou melhor, Então estou aqui para expor a palavra do Senhor. Um pouco de dificuldade, mas creio que chegaremos até o fim. Salmo de número 46. Diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, que o Senhor nos edifique com a Tua palavra. Para isso eu peço a Ti que nos dê sabedoria para compreendê-la e a crer nela e aplicá-la nas nossas vidas. Também dê a mim fidelidade para expô-la e capacidade a Deus, para que assim todos nós sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que fala da soberania de Deus em todas as coisas. O livro dos Salmos é uma coletânea de orações e hinos inspirados por Deus, e é provavelmente a porção mais lida de toda a Escritura pelos cristãos. Os Salmos, eles são basicamente orações e hinos, e por isso trata-se de palavras dirigidas a Deus. Enquanto nós temos, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, que são palavras de Deus para nós, dando instrução a nós, nos Salmos nós temos o contrário, são palavras dos homens dirigidas a Deus, mas palavras que são inspiradas por Ele também e que revelam muito do que Deus é e de como nós devemos nos dirigir a eles. Por isso os Salmos são belos para cantar, canções. Quantas canções nós temos atuais que partem do livro de Salmos? Nos ajudam também a orar, a nos expressar em oração diante do nosso Deus. Por isso os Salmos, eles nos ajudam a como nós vamos dirigir as nossas palavras a Deus, ao que falar dele. São belas palavras para orações e hinos. E existem vários tipos de salmos, salmos de lamentações, que são bons para nós chorarmos aos pés do Senhor. E então, como que nós podemos chorar para o Senhor? Porque nós não podemos murmurar e reclamar do Senhor, mas nós podemos chorar para Ele. E os salmos nos ensinam assim. Há salmos também que nos ajudam a agradecer a Deus, salmos de ações de graça, sejam elas coletivas, sejam elas individuais. Há vários salmos assim, por exemplo, 66, 67, 75, entre outros.
Há salmos que são hinos de louvor também ao nosso Deus, como o Salmo 8, 19 e assim por diante. E há também salmos que são chamados cânticos de Sião. E é esse salmo que nós temos aqui. Cânticos de Sião eram cânticos que a Jerusalém cantava, que Sião cantava, depois de alguma vitória que o Senhor dava a eles. Então eles entoavam esses cânticos ao Senhor. E esse é um desses cânticos de Sião, que provavelmente, não é possível afirmar com certeza, mas bem possível que esse cântico seja um cântico que eles fizeram por causa de uma vitória que o Senhor deu a Ezequias, quando o rei Senaqueribe sitiou a cidade de Jerusalém com mais de 185 mil soldados para entrar em Jerusalém e conquistar aquela cidade. Segundo Reis, capítulo 18 e 19, segundo Crônicas, capítulo 32 e Isaías, capítulo 36, todos esses vocês podem ver a história que se passa na vida do rei Ezequias com Senaqueribe. Senaqueribe, o rei da Síria, os textos dizem que ele desceu e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá. E quando ele havia conquistado tudo, o rei Ezequias então diz a ele: olha, eu vou dar a você tudo que você precisa, tudo que você quer, para que você deixe a Judéia, deixe Judá e não entre na cidade. E o rei então Senaqueribe pega tudo o que ele queria, mas ele ainda diz: eu vou entrar. E ele manda então 185 mil soldados que sitiam a cidade de Jerusalém. E então o rei Ezequias chora na presença do Senhor, manda consultar Isaías pelo que estava acontecendo. 185 mil soldados ao redor de Jerusalém para invadir Jerusalém. E o rei Senaqueribe dizia: quem vai livrar você das minhas mãos? Ninguém livrou a Samaria, nenhum Deus livrou os outros povos das minhas mãos. Quem vai livrar vocês? E o rei dizia para as pessoas: olha, não acreditem no rei Ezequias, porque o que ele fala de que vocês vão vencer, isso é impossível. Então Ezequias chora diante de Deus, rasga suas vestes, se arrepende dos seus pecados e clama ao Senhor. E o Senhor concede vitória ao rei Senaqueribe, uma vitória que aos olhos humanos seria impossível, mas para Deus não há nada de impossível. Não há nada de impossível. E então eles escrevem esse hino, esse cântico que era para ser cantado, um cântico de Sião, um cântico que trata da pessoa de Deus. E através dele o salmista nos ensina a confiar em Deus, por 3 razões pelo menos, saber 3 verdades a respeito desse Deus. E a primeira delas é: nós precisamos confiar em Deus. Ele nos ensina a confiar em Deus por saber quem Deus é. O texto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que nos abriga, Ele é aquele que nós podemos correr para Ele quando as situações apertam, quando as dificuldades vêm, quando a nossa casa está desestruturada, quando a nossa vida é abalada. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. O texto diz que Ele é socorro presente, está próximo, é aqui, agora, e quando nós precisarmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E isso então nos dá coragem para enfrentar as situações difíceis da vida, coragem para enfrentar um mundo que nós olhamos para ele e vemos que está perdido, coragem para criar os nossos filhos e não temer se os nossos filhos irão ou não viver em um mundo mau, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso nós não temeremos. Agora, não temer em situações tranquilas é fácil. Quando nossos desafios estão sendo vencidos dia após dia e com toda tranquilidade, nós não temos medo de nada.
Mas quando nós olhamos e nos deparamos com situações em que o problema é tão grande, tão maior e tão desesperador, bem maior do que as nossas forças, e que nós olhamos para aquilo e nós começamos a nos desesperar, e o medo começa a tomar conta de nós. É interessante como que o medo nos domina. Quando nós nos vemos em situação de pavor, nós não sabemos as nossas reações, e muitas vezes quando nós deveríamos correr, nós travamos. Quando nós deveríamos gritar, nós nos calamos, porque o medo nos domina. Mas quando nós focamos em Deus e vemos que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é socorro, e nós sabemos a quem recorrer, nós podemos chorar como Ezequias chorou, rasgar as nossas vestes como Ezequias rasgou, mas ainda assim ele pode ter coragem de enfrentar o inimigo, porque ele sabe que Deus luta por ele. Quando Ezequias consultou Isaías mandou dizer a ele: olha, pode ficar tranquilo, não temas, não tenha medo, porque eu vou mandar um espírito que vai confundir, isso Deus falando, confundir esse povo, e eles vão fugir e todos serão mortos. E então Ezequias clama a Deus, ora ao Senhor, de maneira que ele podia ter a tranquilidade, mesmo em meio às adversidades. Meus irmãos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, não há nada mais firme do que as montanhas. Mas aqui o que o salmista quer dizer é que, ainda que as estruturas mais fortes elas se abalem, o mar para aquele Oriente Próximo é sinônimo de caos. Lembre-se dos tsunamis no Japão, na Indonésia. O que o mar é capaz de fazer com aquele povo, foi capaz de fazer, o que o mar pode fazer com essas pessoas. Mas aqui está dizendo, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que elas venham sobre nós como tsunami, ainda que as montanhas que são firmes como são, se abalem, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Talvez nós não tenhamos noção do que seja a terra se transtorne e os montes se abalem, só em memorizar o que aconteceu em Jerusalém, com a derrota de 185 mil soldados de Senaqueribe. Talvez também nós não tenhamos noção disso em mentalizar as imagens que aconteceram no Japão ou na Indonésia. Talvez nós não tenhamos tamanha dimensão do que nós deveríamos precisar. Mas talvez você saiba o que signifique que os montes se abalem e as águas tumultuem e espumejem, quando você em sua vida se depara com um problema de saúde que vai desestruturar toda a sua família. Talvez um câncer, talvez um filho que nasça com um problema de maneira especial, que você vai ter que cuidar dele a vida inteira e você chora por isso. Talvez um acidente, talvez alguma coisa, eu não sei o que possa acontecer, mas que aconteça na sua vida, que de repente você se depara com isso, enquanto tudo estava indo bem, agora acabou o chão. E é como se essas águas viessem sobre você. Mas meus irmãos, lembre-se do que Deus é e corra para Ele. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, e Ele é socorro bem presente. Busque, e se você buscá-lo, com certeza Ele vai estender a mão para você. Foi isso que Ezequias fez, e é isso que nós temos que fazer: confiar em Deus, por saber quem Ele é. Mas em segundo lugar, o salmista nos mostra que nós também devemos confiar em Deus por saber onde Ele está. Onde esse nosso Deus está? Deus está no meio dela, na cidade, no meio da cidade. Quando ele começa falando no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
É interessante dele falar desse rio que alegra a cidade de Deus. Nós sabemos que em Jerusalém não existe nenhum rio. Quando você olha para a cidade de Jerusalém, caminha lá dentro, o rio é fora da cidade de Jerusalém. Ali não há nenhum rio. Aqui o salmista o tradutor traduz como um rio, mas em seu original nós poderíamos também traduzir como uma corrente de água, simplesmente, uma água que corre. E nesse período, Ezequias, ele conseguiu trazer de fora da cidade para dentro da cidade água da fonte de Siloé. A fonte de Siloé ficava fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Mas Ezequias fez escavações que fossem abaixo do nível dessa fonte e conseguiu fazer túneis até chegar nessa fonte, e a água da fonte, que estava lá de fora, vinha para dentro da cidade e corria para dentro da cidade, de forma que eles não precisavam sair da cidade para buscar água. E quando Senaqueribe faz o cerco e cerca a cidade para que eles então pudessem passar dificuldades, começar a ter problema de comida e água e saísse da cidade, então eles invadiam. Mas Ezequias não precisava sair. O povo de Jerusalém não precisava sair da cidade, porque a água de fora da cidade vinha ali para dentro. Essas correntes de águas alegravam a cidade de Deus, de forma que mesmo diante de um cerco, eles poderiam beber água dessa fonte de Siloé, que estava lá de fora, mas que corria para dentro da cidade. Meus irmãos, e é interessante ele tratar disso daqui, essa corrente de água que alegra a cidade de Deus, porque muitas vezes nós não nos alegramos com coisas pequenas de Deus. Nós olhamos para as coisas grandes e queremos livramento de forma maravilhosa, de forma milagrosa, e não atentamos para as pequenas coisas que Deus faz conosco, e através das pequenas coisas Ele nos salva, e Ele nos livra, e Ele cuida de nós de maneira singela. Em Isaías capítulo 8, a partir do versículo 5, Deus diz o seguinte: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. Veja que o Senhor está dizendo que por causa de Judá ter desprezado as águas de Siloé, o Senhor vai fazer o rei da Síria vir sobre eles como as águas do Eufrates, fortes e impetuosas que assolam tudo. E o rei chegou e destruiu todas as cidades fortificadas de Judá. Mas aqui o salmista está dizendo que nós não desprezamos as correntes brandas de Siloé. Pelo contrário, é ela que alegra a cidade de Deus. Então às vezes nós confiamos demais e nos importamos demais com provisões e fortalezas humanas, meus irmãos, quando o que importa não são o tamanho das coisas, mas a presença de Deus. Se Deus está presente na igreja, se Deus está presente no seu lar, se Deus está presente na sua vida, não é preciso grandes coisas para você vencer, porque a presença dEle é o que basta. Quando nós temos consciência dessa presença de Deus, as coisas pequenas já passam a ter valor para nós. Nós não precisamos de coisas grandiosas para nos alegrar, para nos dar felicidade. Então ele diz, olha, Deus está no meio dela, jamais será abalada,
porque Ele a ajudará desde antemanhã, desde o nascer do dia. O Senhor a ajudará. É Ele quem vai lutar. E isso traz segurança para nós, porque Ele nos ajuda. Nós precisamos entender que nós vivemos, nós lutamos, mas na força de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele quem luta por nós. Quando houve esse cerco, Ezequias não precisou mover um dedo sequer. Mas em uma madrugada, o Senhor fez com que o seu anjo passasse pelo arraial dos assírios, e 185 mil soldados foram mortos, e os restantes fugiram, sem que Ezequias tivesse que levantar um dedo. É o Senhor quem nos ajuda, e nós precisamos confiar nele. Aqui o salmista diz que bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O mundo pode esbravejar contra nós, como o rei Senaqueribe esbravejou contra aquela cidade, dizendo: quem vai te livrar das minhas mãos, Ezequias? Mas por mais que tudo se esbraveje, bramam e reinos se abalam, mas se o Senhor fala, não há quem pode contra Ele. Não há quem pode contra Ele. Meus irmãos, é bonito ver o livramento de Deus para a cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém caiu depois disso. Israel caiu. E o Senhor está dizendo que, aqui o salmista está dizendo que jamais será abalada, porque Deus já ajudará. Por que Israel caiu? Por que Judá caiu então? E quando nós olhamos para alguns textos da Escritura, como Oséias 5, versículos 5 e 6, onde diz: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel cairá por causa da sua iniquidade, e Judá cairá junto com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Por mais que o Senhor estivesse ali, estivesse ajudando a Israel e a Judá, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, abandonaram os caminhos do Senhor, de forma que o Senhor já não se fazia mais presente no meio deles. E isso aconteceu não somente com o povo de Deus quanto nação, mas também como igreja. Lembra das 7 cartas às igrejas do Apocalipse? A igreja de Laodiceia, João escreve: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ali João está dizendo exatamente, Deus está dizendo àquela igreja que ela havia deixado Jesus de fora. Ele estava de fora da igreja e não dentro, de maneira que ele estava batendo e dizendo: eu quero entrar. E ali não é a porta do meu coração, não é a porta do seu coração, não é a porta do coração da pessoa que não é crente e está dizendo: abra o coração e deixa Jesus entrar. Não, Deus está dizendo para a igreja, era para crente, para cristão, que havia deixado Cristo do lado de fora. E quantas vezes nós deixamos Cristo de fora da nossa família, de fora da nossa vida, de maneira que não há espaço para Ele, não há lugar para Ele, porque o nosso coração e a nossa vida estão preenchidas com tantas outras coisas, com trabalho, com diversão, às vezes com a própria religiosidade, e nós nos esquecemos de estar próximos de Deus. Todos nós corremos esse risco, e precisamos tomar cuidado com isso. Deus está no meio dela. Ele vai ajudar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que nós precisamos saber é se Deus, de fato, está no nosso lar, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida.
tenho que confiar em Deus por saber quem Ele é e sabendo onde Ele está. Mas o salmista também nos mostra que nós podemos confiar nele por saber o que Ele faz. Versículo 8: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Agora ele diz para as pessoas: olha, venham ver. Ele leva-nos a recobrar a memória, a olhar para aquilo que Deus já havia feito. Eu fico imaginando se esse texto de fato aconteceu ali, naquele período em que Senaqueribe fugiu com o restante dos seus exércitos. Eu fico imaginando agora um povo que temia a invasão, agora chega diante dos muros e olha, e não há mais nada a não ser cadáveres, sem que eles tivessem que levantar as mãos. O Senhor foi ali e destruiu todos. E é como o salmista dizendo: venham, contemplai as obras do Senhor. Olhe que assolações Ele fez na terra. É o Senhor que põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. É o Senhor quem faz isso. Olhe, vamos voltar e ver isso. Eu fico imaginando como que tudo aquilo aconteceu ali, e eles puderam transformar o pranto deles em alegria ao ver os feitos do Senhor, ao contemplar aquilo que o Senhor havia feito. É interessante que foi descoberto nas escavações feitas em Nínive, na Síria, os anais de Senaqueribe, onde ele registrava os seus feitos. E ao pegar aqueles registros de Senaqueribe e comparar com as Escrituras, ali nos escritos dele está registrado que Senaqueribe conquistou 46 cidades fortificadas de Jerusalém, ou de Judá. Ele invadiu 46 cidades e dominou todas. E nos seus anais também constam que ele prendeu o rei Ezequias em Jerusalém como se prende um pássaro na gaiola. Isso são os escritos do rei Senaqueribe. Como um pássaro é prendido na gaiola, assim Senaqueribe prendeu Ezequias. Mas o que é bom é saber que lá nos escritos dele, ele não pôde registrar que ele invadiu Jerusalém, porque esse intento foi frustrado por Deus, porque em uma noite o Senhor destruiu 185.000 soldados, sem que o povo dele precisasse lutar. Olhe para os feitos do Senhor, meus irmãos. Olhe para aquilo que o Senhor já fez em Israel, já fez na igreja ao longo de toda a história. Olhe para aquilo que o Senhor já fez na sua vida, na vida de pessoas que estão próximas de você. Venham, contemplem os feitos do Senhor. Quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, que é Deus por nós, nós ficamos felizes, alegres, contentes. E mesmo em meio a dificuldades, nós podemos salmodiar com alegria. No versículo 10, parece que o salmista agora dirige a sua palavra à terra e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado nas nações, sou exaltado na terra. Não adianta as investidas contra a igreja,
não adianta as investidas contra o reino de Deus. Você como cristão, você pode ter a certeza que se você viver dentro da vontade de Deus, e que se você vive a vida para Deus, Ele sempre estará contigo, Ele sempre será o seu refúgio, e Ele sempre vai lutar por você, de forma que todos podem lutar contra, mas nada podem contra a nossa vida, contra o Evangelho, contra a igreja. E porque o Senhor é exaltado entre as nações, é exaltado na terra, Ele não vai permitir que o nome dEle seja blasfemado, seja injuriado, e fique por isso mesmo. Portanto, nós podemos ter a ousadia de pregar o Evangelho, nós podemos ter ousadia de viver o Evangelho no nosso trabalho, na nossa escola. Você adolescente, não tenha receio. As pessoas podem falar de vocês, contra vocês, rir de vocês, mas lembre-se que aqueles que riem, aqueles que menosprezam o povo de Deus, menosprezam o próprio Deus, e é Ele quem vai agir por todos nós. E o Senhor, e Ele volta a dizer: o Senhor dos exércitos, versículo 11, encerrando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso nos leva a descansar sempre nas providências de Deus. Os inimigos, quando se levantam contra o povo de Deus, se levantam contra Ele, e nós podemos simplesmente olhar para os feitos do Senhor, tendo a consciência do que Ele faz, saber quem Deus é, refúgio e fortaleza, onde Ele está, presente em nós, no nosso meio, e o que Ele faz, nos defende, luta por nós, em meio às batalhas. É diante disso, meus irmãos, que nós podemos confiar nele e descansar nele, mesmo quando os problemas da vida vêm, ao ponto de nós olharmos para os problemas e não enxergarmos solução. Tem um cântico do índio Mesquita, que ele diz que melhor é confiar se a circunstância aponta o caos e a fé me diz que eu posso acreditar que o bem virá. Creia nesse Deus, e você pode, diante de qualquer circunstância, mesmo que os seus olhos apontem o caos, acreditar que o bem de Deus vem para as nossas vidas.